Olá pessoal, hoje eu quero falar com vocês a respeito do escalímetro, essa régua de escala onde ela tem 3 faces e nós a usamos para desenhos técnicos. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito dessas escalas. Ela tem 3 lados e cada lado corresponde a escalas diferentes, sabendo que existem modelos, cores, diferenciadas, mas nós temos as escalas que dizem o que ela corresponde no exato momento que você vai usar para o seu desenho, para o seu projeto, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar falando das escalas mais utilizadas nesse meu modelo de escalímetro aqui. Nós vamos ver aqui, ó, fica pertinho aqui, 1:20, 1:50, 1:100. Quando você vira o lado do escalímetro, aí você vai perceber que existem outras escalas, 1:125, 1:25 e 1:75. Pois bem, vamos aprender a utilizar cada uma delas, beleza? Vamos começar aqui de 1:20, 1:20, certo? Onde você vai colocar aqui geralmente a gente, quando pega-se um projeto, o ponto inicial da linha, onde nós colocamos ponto 0 do escalímetro. Assim a gente vai poder fazer suas medições corretamente, beleza? Então vamos lá. Na escala de 1:20, daqui até aqui, ele marca 1 metro, corresponde a 1 metro de distância. Se você dividir 1 metro, que é equivalente a 100 centímetros, você vai perceber que existe umas linhas que elas são mais visíveis ou maiores que as pequenininhas, onde ela corresponde a 10 centímetros cada uma. Então, se você contar, você vai ver que existe 1, 2, 3, 4, 5. Aqui corresponde a 50 centímetros. Então, você tem a 50 centímetros, que é metade de 1 metro. Seguindo adiante, você tem 60, 70, 80, 90, 100, 1 metro, beleza? Nos espaçamentos que existem, que são os menores traços, aqueles pequenininhos, entre o 0 até o 10 centímetros, vão existir aqui 5 espaços. E nesses espaços, você vai perceber 10 dividido por 5, vai dar equivalente a 2 centímetros. Então, na escala de 1:20, nós temos essas escalas aqui, 2 centímetros, 10 centímetros, até se tornar 1 metro e assim sucessivamente, beleza? Na escala de 1:25, não muda muita coisa. A única coisa que vai mudar é que a distância de 1 metro, ela diminui, reduz, porque cada vez que o número vai sendo ampliado, menor é a sua escala, como se fosse o oposto. Para a escala de 1:20, é uma escala de ampliação. Uma escala para 1:125, a sua redução do desenho é bem perceptível, ele fica bem pequeno,
ok? Então vamos lá, é a mesma configuração de 1 para 20, a mesma que 1 para 25, onde você vai ter do 0 até o 1 corresponde a 1 metro. Os espaços seguem o mesmo exemplo, 10 centímetros, e os espaços entre eles seguem em 2 centímetros, e assim sucessivamente. Na escala de 1 para 50, aí ela já tem uma diferença, onde você percebe que a distância entre 1 metro é bem menor do que de 1 para 20. Corresponde aqui 1 metro, olha o espaço que fica, bem pequeno. Porém, é a mesma metragem na escala de 1 para 50. Você só vai perceber que o seu desenho ele diminuiu, ele reduziu. Só que existe um fator aqui interessante. Como falamos que 1 para 20 e 1 para 25, os espaços ficam em 2 centímetros, já o de 50 ele muda. Ele vai mudar de 5 em 5 centímetros. Ou seja, o espaçamento bem reduzido aqui, 10, mas entre um e outro vai ter outro tracinho que corresponde a 5 centímetros. Então ele vai ser 5, 10, 15, 20. Aí você vai encontrar aqui a sua escala, meio metro, 1 metro e assim por diante. Então essa é a diferença das escalas, percebe? Outro detalhe, o de 75, ele já reduz um pouco menos. Você vai ver que o espaçamento de 1 metro já é bem pequeno comparando ao de 20, a escala de 1 para 20, onde começa do 0, o espaçamento aqui até 1 metro, bem pequeno, mas tem a mesma configuração de 1 para 50. Então percebe que 1 para 20, nós temos 1 para 20 e 1 para 25, eles têm a mesma configuração. 50, 1 para 50 e 1 para 75 também corresponde à mesma configuração, só tendo a escala menor. Na escala de 1 para 100, aí nós observamos que existe outra diferença, né, das demais. Ou seja, em 1 para 100, que ele é bem reduzido, porém o seu espaçamento aqui é de 10 em 10. Então não temos o espaçamento de 5, nem o espaçamento de 2, como falado anteriormente nas demais e já apresentamos. Nós temos aqui de 10 em 10, meio metro, 50 centímetros, e aqui 100 centímetros corresponde a 1 metro. Então na escala de 1 para 100, nós temos como achar, exemplo, como achar 5. Então você vai pegar aqui entre um e o outro pontinho, dividir o meio para corresponder, por exemplo, um valor de 15 centímetros, 25 centímetros. Então você vai ter que ter uma noção que o espaço entre um e outro corresponde a 5 centímetros. Então essas são as diferenças que encontramos no escalímetro. A mesma coisa vamos encontrar aqui no de 1 para 125. Ele corresponde à mesma configuração de 1 para 100. Porém, o espaço já é bem reduzido. Observe que o espaço de 1 metro é bem pequeno. É uma escala bem reduzida, mas tem a mesma configuração, a mesma escala de que 1 para 100, onde cada tracinho corresponde a 10 centímetros. Então, quando você conta, você vai encontrar 10 tracinhos correspondendo a 100 centímetros, que é equivalente a 1 metro. Então, olha a diferença. Como falamos no início, a escala de 1 para 20, 1 metro, você tem essa distância aqui.
Quando você coloca 1 para 125, a escala é como se fosse 1 centímetro, né? Como se fosse 10 centímetros na escala de 1 para 20. Então, essa é as configurações, essas são as configurações que representam o escalímetro. Cada uma delas tem a sua finalidade e cada uma delas tem a sua, vamos dizer assim, sua informação diferenciada. Quanto a essa questão de cores, não existe um padrão de cores, porque cada escalímetro ele tem cores diferentes. Agora, quando você já tem como eu tenho esse aqui, aí fica mais fácil para eu gravar as cores, para eu não ter um erro. Eu vou saber que na escala de 50 para 75 eu tenho a cor verde. Se for na escala de 1 para 100 eu tenho a cor vermelha. E aqui o azul. Então é dessa forma que às vezes nós gravamos quando ela se torna uma ferramenta de trabalho pessoal. Mas existe outras cores e outros modelos de escalímetro, beleza? Observe que eu tenho até um menorzinho aqui, um pequenininho, mas ele vai fazer a mesma coisa. Esse aqui é um pequeno que eu uso ele de bolso para o meu trabalho, quando vou às obras e tal. Então eu levo ele no bolso, porque qualquer dúvida, qualquer momento que eu precise usar, ele estará ali comigo, sem eu precisar levar um grande desse, que corresponde a 30 centímetros, no tamanho normal de uma régua, beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha ficado claro. E estamos aqui. Qualquer dúvida, você nos pergunte aí nos comentários, beleza? Bem, eu também queria mostrar outra forma para você, às vezes não está com escalímetro e como pode fazer um cálculo para descobrir o tamanho do seu desenho real, onde ele está aqui representado no desenho por um valor. E como descobrir o valor que eu tenho aqui no desenho real? Vamos supor que aqui nós temos desenho representação, que é a representação do seu desenho aqui, mas isso aqui ele é um desenho real. E como saber essa medida aqui no desenho real? Então é simples. Nós temos, vamos supor que essa escala seja de 1 para 50. Essa escala aqui seja 1 para 50. Então, o que é que você vai fazer? Ela pode ser representada assim, pode ser representada dessa forma. Entendeu? Então, nessa escala aqui, nós vamos pegar o desenho de representação e dividir ele pelo real, para poder achar o valor daqui, entendeu? Então vamos lá, eu não sei o valor que tem aqui, então vou dizer que aqui seja X, esse valor aqui seja Y, certo? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular aqui, que seria 1 para 50, porque a escala não muda, 1 para 50, que seria igual a o valor que eu tenho. Então ele será aqui o valor representação, que é 8 centímetros, certo? Então eu tenho aqui 8 centímetros e o valor aqui do real que eu não tenho é X. Então segue aquela regrazinha de 3, onde a gente vai cruzar aqui para encontrar o valor de X. Então, X será igual a 50 vezes 8, vai dar igual 400 centímetros. É isso? Então, nós temos aqui, já encontramos aqui esse valor de X, que será de 400 centímetros, ou seja, igual a 4 metros. 400 centímetros será esse espaço aqui correspondente a 4 metros, beleza? A mesma regra segue-se para o Y, onde nós teremos aqui a escala não muda, como eu falei. Então a escala é 1 para 50, que é igual a 3
né? Nós temos o valor de 3 aqui no desenho de representação, nós temos aqui. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos colocar o 3 aqui, certo? E aqui nós temos, como não temos o valor no real, nós temos y. Então nós temos aqui y, certo? Então como é que vai fazer? A mesma regrinha de 3. Vamos para cá e vamos para cá. Simples. Onde nós temos y, que é igual a 50 vezes 3, ou seja, nós vamos ter aqui 150 centímetros. Então agora descobrimos aqui a escala do tamanho real, onde nós vamos ter o espaço aqui, né, que é o valor de y, que será de 150 centímetros, ou seja, 1,5 metro, né? Então nós vamos ter esse desenho real, ele será aqui um retângulo de 1,5 por 4 metros, beleza? Então aqui ficou claro para a gente entender como descobrir a escala de outra forma quando não temos aqui o escalímetro, beleza? Espero que tenha ajudado aí vocês. Tchau, tchau.